Isso parece com o organismo humano, esse tipo de sociedade, Durkheim vai chamar de solidariedade orgânica. Lembrando, solidariedade orgânica é característica das sociedades modernas, da sociedade capitalista. Então acabamos de ver o que é solidariedade mecânica, baseada nas sociedades primitivas, e solidariedade orgânica, baseada na sociedade moderna. Vai ser essa diferenciação que Durkheim vai fazer. Outra coisa muito interessante em relação a esses tipos de sociedades é o caráter do individualismo. Ao contrário dos marxistas, Durkheim vai defender que cada vez mais que se amplie a individualização, o caráter individual da sociedade, mais ela se fortalece. Marx, anteriormente, e outros marxistas, entre eles Rosa Luxemburgo, vão defender que o excesso de individualismo na sociedade poderia levar a uma anomia. O que seria a anomia? Seria o caos, seria o fim, a desestruturação de uma sociedade. Nas palavras de Rosa Luxemburgo, levaria à barbárie. Barbárie, caos, anomia social. Como assim levaria à anomia social? O processo de individualização faria com que os indivíduos ficassem cada vez mais restritos à sua própria pessoa, à sua própria individualidade. E isso chegaria a um ponto, de forma direta ou de forma indireta, que isso acabaria rompendo o tecido social, levando a sociedade à anomia. Durkheim vai falar o contrário. Ele vai falar o seguinte: cada vez mais se há a individualização, cada vez mais a sociedade se torna individualizada, mais a sociedade se fortalecerá, mais a sociedade se defenderá ou evitará a anomia social. Por quê? Porque Durkheim acreditava que cada vez mais o indivíduo se especializasse, se isolasse e a sociedade se dividisse cada vez mais, as responsabilidades de tarefas seriam mais ampliadas. E a necessidade de um elo de ligação com o próximo seria também necessária. Vamos fazer o exemplo de um professor que é solteiro. Ele, para sobreviver, para conseguir levar a sua vida, a única coisa que ele precisa é saber dar aula, ter o conhecimento para dar aula. Se ele morar sozinho e quiser economizar dinheiro, ele vai precisar, além de saber dar aula, arrumar a sua casa, lavar a sua roupa, preparar a sua comida. Mas se iniciar um processo de individualização cada vez mais desse meio de convivência onde esse professor vive, como por exemplo, ao invés dele dar aula e cozinhar, ele contrate uma cozinheira. Ao invés de ele dar aula e limpar a casa, ele contrate uma faxineira. Ao invés de ele dar aula e lavar a sua roupa, ele entregar sua roupa para uma lavadeira. Olha só, gente, nesse meio que ele se vive, vai haver um processo de individualização onde cada indivíduo vai entrar mais indivíduos e cada indivíduo vai ter seu papel específico. O professor deixa de precisar saber lavar roupa, saber limpar a casa ou preparar sua comida e vai ficar restrito apenas a saber dar aula, enquanto as outras pessoas vão ficar responsáveis com isso. Durkheim fala que isso vai fortalecer a sociedade, ao contrário dos marxistas que dizem que isso poderia levar à anomia social, ao caos, à barbárie. Então é interessante fazer essa comparação entre o que Durkheim fala em relação ao indivíduo e o que Marx e os marxistas falam também em relação ao indivíduo, à sociedade individualizada. Lembrando que Karl Marx ele buscou fazer uma análise da sociedade moderna a partir das classes sociais, dos papéis ou do papel que cada classe social vai ter na sociedade moderna. Durkheim, novamente repetindo, ele vai trabalhar em cima do indivíduo, do papel ou dos papéis que o indivíduo vai ter na sociedade. Interessante isso, né, gente? E por último, Durkheim trabalhou também muito em relação ao suicídio.
Ele vai contrariar ou contradizer alguns outros especialistas ao falar que o suicídio tem um caráter social, tem um caráter cultural. É diferente do que algumas pessoas falam. Durkheim vai falar que o meio onde o indivíduo vive ou a cultura que o indivíduo recebeu vai contribuir e muito para a questão do suicídio, para a questão se a pessoa vai desejar cometer um suicídio ou não. Isso ele procura fazer uma análise sociológica em cima do suicídio em diversos povos. Porque, por exemplo, entre os japoneses, as taxas de suicídio são maiores. Por que entre os brasileiros a taxa é menor? Então ele vai buscar entender, através dos dados e através dos aspectos culturais, morais de um povo, por que o suicídio é mais forte em algumas culturas e em outras não. Ok, gente? Então vamos rever o que nós vimos nessa aula sobre Durkheim. Durkheim defende a ideia do fato social, no qual onde a sociedade, através dos fatos sociais, impõe um padrão de comportamento em cima dos indivíduos. Padrões esses que podem ser padrões sociais, morais, éticos, políticos, religiosos e até mesmo econômicos. Durkheim também fala da questão do indivíduo, do papel do indivíduo na sociedade. E como é a relação entre os indivíduos, a relação de solidariedade entre os indivíduos na sociedade. Durkheim aponta a solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Por último, Durkheim trabalhou também muito em relação ao suicídio. Tchau, gente!